quebrada da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já pediu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 132, e já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e, de novo, mais uma vez, ai que saudade do meu ex. Eu sou Ana Beatriz Ayati. E assim, Gonzaga, com todo respeito, não tem como usar outra frase que não seja reforçar a saudade do meu ex. Saudações, galerinha do mal, aqui é a Marcela e se você acompanha o Instagram do Flamengo Cast, me desculpe pelos TikToks que o Gonzaga posta. Não sou eu juro, é o Gonzaga. Me desculpa. É o momento, é a fase, quando a fase é isso. Ai, não, cara, me desculpa pelos TikToks do Gonzaga. Tem que ter um motivo mais. O último ali que saiu do cara dormindo lá na cama, chorando, pô, eu me diverti. É TikTok. É TikTok. Não. Indo pro TikTok, só o TikTok me salva dessa tristeza. Mas direto eu tô lá no TikTok, aí aparece Jesus. Aí é algum flamenguista fazendo alguma coisa, eu falo, pô, nem aqui, eu procurando um lugar pra me divertir, pra distrair minha cabeça, e logo no TikTok os caras... Pô, não, ele deitadinho na cama assim, tapa os ouvidos, não sei o que, escuto sua voz, aí vai Jesus, tá não bom, dá vontade de chorar? Não dá vontade de chorar, Aninha? Pô, eu fiquei muito abalada, sério, verdade, assim. Toda vez que eu escuto essa música com imagens do Jorge Jesus, ou 2019 passando no fundo, de verdade, sem brincadeira, eu fico com os olhos marejados. Pois é. Chega de papo. Estamos aqui hoje para falar sobre mais um ex que a gente sente falta. Porque já tá só fazendo lista já, né? Pablito Mari. Esse homão que passou por nossas vidas e deixou saudades. E que Marcela não quis colocar na lista do ano passado, que a gente fez, hein? Só para lembrar isso. Porque só jogou 3 vezes. Né? Mas vamos falar dele, do que foi essa passagem do Pablo Mari no Flamengo, né? Algo que ninguém esperava, mas que não deixou só a marcas em campo, como também no coração de todo o rubro-negro. Então, basicamente, se eu não me engano, foi 2 anos atrás, nós gravamos Ficou Marcado na História, o primeiro capítulo desse quadro, que foi sobre o Léo Moura, onde a gente até discutiu o tamanho do Léo Moura no Flamengo, a saída dele depois, né, conturbada, discutimos a idolatria do Léo Moura, e fizemos esse quadro Ficou Marcado na História, porque inevitavelmente, independente se você considera o Léo Moura ídolo ou não, coisa do tipo, é inevitável que ele ficou marcado na história do Flamengo. E depois de um tempo, né, Ana Beatriz Ayati, alguns programas já vinha falando que a história de Pablo Mari merecia um livro, merecia um filme. Por que não um podcast? Então, nada mais nada menos do que o aniversário de Pablo Mari para a gente gravar o que ficou marcado na história de Pablo Mari. Bom, encurtando, foram 6 meses, né? O Pablo Mari jogou 30 jogos. Tem uma marca impressionante que é o seguinte: foram 30 jogos como titular. Ele nunca começou no banco, nunca entrou durante o jogo. Ele começou todas as partidas que ele jogou pelo Flamengo como titular. Foram 6 jogos pela Libertadores, 2 na Copa do Campeonato Brasileiro, e 2 no Mundial. Foram 3 gols com a camisa do Flamengo em 30 jogos, uma média aí bem parecida com a do Guerreiro, por exemplo, com a camisa do Flamengo. Olha que olha que de graça que veio. Veio de graça. Ela começou, se quiser eu me retiro, porque ela já começou falando de Léo Moura, agora meteu Guerreiro, se quiser. Daqui a pouco vai vir com ela, velho. Sobrando aqui na história. Daqui a pouco vai vir com essa Cardoso. Aonde ela vai enfiar o Vitor Cardoso, eu não sei, mas ele vai aparecer nessa história aí já. Porque alguma coisa comigo, alguma coisa. Mas a questão é que foram 3 gols em 30 jogos, né? Para um zagueiro é uma média até interessante, um gol a cada 10 jogos. É uma média para zagueiro interessante. E uma coisa que eu não sei se cheguei a dizer em podcast,
mas eu já disse em conversas e tudo mais, é que o Flamengo ano passado, por ter liderado o campeonato em boa parte da competição, é difícil você dizer qual foi o gol do título do Flamengo. Tem 4 gols no Campeonato Brasileiro ano passado que podem ser considerados gols do título. Um deles é o gol do Pablo Mari, né? Porque aconteceu o seguinte no campeonato. Contra o Ceará, lá no Ceará, lá no Castelão, naquele 3-0, que teve até o gol de bicicleta da Arrascaeta, que todo mundo lembra, o primeiro gol do jogo, que foi o gol da vitória, foi um gol do Pablo Mari, que ele pega um chute de primeira e faz o gol. Esse pode ser considerado um dos gols do título, porque foi o gol que colocou o Flamengo na liderança. E depois disso o Flamengo não saiu mais da liderança. Além desse gol do Pablo Mari, tem mais 3 gols que podem ser os gols do título, que é o gol do Gabigol contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, que foi a última partida que o Flamengo jogou antes do título. Teve o gol do Bruno Henrique no 4-4 com o Vasco, o quarto gol, que é o gol que empata o jogo, né, que o jogo termina 4-4, que é o gol da rodada em questão de Flamengo é campeão. O jogo foi adiantado, mas se você pensar na rodada, é o gol do Bruno Henrique. E o quarto e último gol seria o gol do Grêmio contra o Palmeiras no 2-1 no Allianz Parque, um jogo onde o Flamengo não jogou, mas foi o jogo oficial que deu o título ao Flamengo. Então esses 4 gols podem ser considerados gols do título do Flamengo. O gol que botou o Flamengo na liderança, o gol da rodada do título, o último gol do Flamengo antes de ser campeão e o gol que de fato deu o título, que foi um gol do Grêmio. Então o Pablo Mari fazendo um dos gols mais importantes da campanha do Flamengo, que é o gol da vitória que colocou o Flamengo na liderança do campeonato. Sabe que acabou de me deixar triste agora? É saber que o Pablo Mari é mais novo que eu. Isso me deixa um pouco... Tu vai entregar a tua idade? Tu vai entregar a tua idade aí? Não, vou deixar em off aqui. Deixa que os ouvintes... sair correndo. Deixa que os ouvintes vão... Cara, não, eu acho que assim, fora essa questão que a Marcela bem falou e que ele marcou realmente um dos gols do título e a gente vai chegar no ponto. Eu vou aqui voltar a falar sobre a história dele ser contada em filme praticamente. Vale justamente falar da importância dele na própria Libertadores, no 5-0 do Grêmio. Tudo bem que o Grêmio já estava ali meio que entregue, já não tinha poder de reação nenhum, já estava perdido. Mas você tem o gol do Pablo Mari, que é um belo do gol também, não é um golaço, mas é um belo do gol, tanto dele quanto do Rodrigo Caio, que o Rodrigo Caio nem precisa sair do chão ali para fazer aquele gol. O Pablo Mari sobe para cabecear e o Rodrigo Caio se abaixa, né? E o Rodrigo Caio se abaixa, exatamente. E assim, você vê pela forma com que o Pablo Mari comemora aquilo, assim, como de fato... Ali ele já estava marcado na história de alguma forma, mas como ele já abre os braços, assim, e ele olha para aquilo que ele está vivendo, a torcida também, que sempre teve um carinho muito grande por ele, até porque, tudo bem, o Pablo Mari, ele no início, ele não passava tanta confiança em algumas pessoas, porque a galera, memória afetiva, a gente acaba não lembrando, porque depois também ele compensou muito, mas ele caiu muito rápido na graça do torcedor, até porque também... Vale a gente destacar que além da qualidade dele, era o time do Jorge Jesus, que, cara, era um time para dar certo, era um time para entrar na história de todo mundo, por todas as situações, e aí ele cai no braço da torcida, que é o que eu falo na questão do filme, né, que eu acho que não foi só mágico para o torcedor do Flamengo, tudo que a gente viveu, e nem só para os jogadores, mas eu boto ali talvez o Pablo Mari como principalmente ele, porque é um cara que vem da 2ª divisão da Espanha, sabe-se lá por que esse cara estava esquecido lá. Não dá muito para justificar por que ele estava por lá, pela qualidade dele. Ele rodou muito, cara. Ele, se a gente pega o histórico dele, ele rodou muitos times e até parar no 2ª divisão. Ele era do Manchester City, né, cara? Ele foi do Manchester City, do Girona. Ele era do Manchester City, ele foi emprestado e ele era do Manchester City, o Flamengo comprou ele do Manchester City, se não me engano. Eu acho que foi. Ele tava emprestado pra esse monte de time aí, não tava sendo aproveitado, o Flamengo comprou ele do Manchester City. E aí você não consegue entender muito porque vocês não estavam aproveitando ele exatamente por quê. E aí é a nossa joinha, né, que foi lá recuperado, a gente catou ele lá na 2ª divisão. O cara vem, talvez não, podendo quase afirmar que ele não tinha muita dimensão, assim, claro que o Flamengo é muito conhecido, a torcida também, mas é aquilo que a gente fala, tem que jogar ali dentro para de fato entender, né, ou pelo menos você jogando no Brasil, você sabe como a torcida do Flamengo pesa, como é grande, o que a torcida do Flamengo movimenta, então assim,
um Gabigol da vida, um Bruno Henrique, essa galera que jogava aqui no Brasil, não precisava ser nenhum gênio para saber que se o time do Flamengo chega na final de Libertadores, a torcida do Flamengo ia parar o Rio de Janeiro. Para o Pablo Mari e Jorge Jesus, sua comissão, talvez isso não fosse tão claro, apesar de saber que o Flamengo é uma multidão, que a torcida lotou o estádio em todos os jogos, enfim. E aí você tem o Pablo Mari que cai já na graça, ele vai lá, entra num time muito vitorioso, muito vencedor, num time com uma intensidade incrível, que funciona da defesa ao ataque, nada dá errado, e ele vive o maior momento da história do Flamengo, um dos maiores, né, com 81, existe esse debate, mas o que importa é que dos últimos 38 anos ele viveu o maior momento, e aí ele, cara, eu fico imaginando aquele cara dentro do ônibus, quando o time estava se despedindo para ir para a Libertadores, que é um momento muito genuíno, eu acho que é um dos maiores momentos do futebol e da história do Flamengo, porque você tem uma torcida que para o Rio de Janeiro, do Ninho ao aeroporto, eu estava no aeroporto, à espera da gente, num trajeto que assim, eles levam meia hora no tempo normal, eles levaram quase 3 horas para fazer, uma multidão que é ali só para você apoiar o time, sabe? Tipo, o time podia voltar sem a taça. Você tá indo lá só para falar assim, galera, boa sorte. A gente queria te acompanhar, a gente não pode, então a gente tá aqui jogando toda a nossa energia positiva, vai com tudo, jogamos juntos e venceremos juntos. Então, assim, existe toda essa situação de amor que você praticamente leva o ônibus do time. E eu fico imaginando o Pablo Mari vivendo aquilo tudo assim, cara... até julho eu tava onde eu ia viver isso com o La Coruña. Aonde? Como que eu ia fazer isso? Sabe? Talvez com nenhum clube direito, assim, poucas são as torcidas que são capazes disso mesmo. E aí você fala assim, pô, e o cara é campeão em Lima, numa final única, também deve ter um jogo muito marcante para ele, até porque imagino que todo mundo até para os jogadores do River, né, que viveram aquele jogo, só que com outro sentimento, é marcante, a maior virada que eu já vi como torcedora, e para mim é a maior virada da final da Libertadores, só por ser jogo único. E aí você tem a volta, que também é outra coisa impactante, né? Aquele centro do Rio de Janeiro completamente tomado e o cara vivendo aquilo tudo. E em questão de 6 meses ele vai pro Arsenal. E aí ele se torna queridaço lá também, antes da pandemia, tava indo muito bem, o Arsenal faz questão de compra. E, cara, isso tudo numa fração de 6 meses, sabe? E ele quebra a perna. Hã? E ele quebra a perna depois, é impressionante, né, cara? A montanha-russa, que é a vida do Pablo Mari, é impressionante. Porque ele tá quase esquecido na Série B da Espanha, vive o melhor momento da carreira dele, vai pro time grande e quebra a perna. É uma montanha-russa absurda. Só falta ele voltar depois de quebrar a perna e ganhar a Copa do Mundo. É um filme, cara. E outra coisa. Rápido, menos de um ano, sabe? Ele está falando uma fração de menos de um ano. E outra coisa, ele não tinha sido campeão em nenhum outro time até chegar ao Flamengo. Os únicos títulos que ele tem na carreira é a Libertadores e a Copa Brasileira. E a Copa da Inglaterra. E ele se torna o primeiro espanhol, né? A vencer. Ele venceu a Taça da Inglaterra lá na... Se eu não me engano, o primeiro espanhol a fazer gol na Libertadores também. E aí você vê ainda... Cara, e aí o time que tu joga quebra todos os recordes possíveis e imaginários, você quebra recorde, você se torna o primeiro espanhol a fazer história na Libertadores para sempre. Quando se falar em Libertadores e tiver no espanhol, o Pablo Mari vai ser lembrado, tá na história da Libertadores também. E aí, cara, é isso que eu falo, é tudo muito rápido, são meses. Se pra torcida do Flamengo isso é uma loucura, que a gente viveu o processo de reconstrução do Flamengo, imagina para um cara que até julho do ano passado não tinha noção que podia viver isso tudo, que ia mover isso tudo, que uma torcida seria capaz de fazer o que fez. Enfim, o cara chegar no Arsenal titular. Quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, teve jornais espanhóis, jornais grandes, veículos grandes espanhóis, noticiando que o Pablo Mari tinha sido campeão da Libertadores, porque nunca aconteceu um jogador espanhol ganhar a Libertadores. E ele era cogitado, até antes de posse, a ser convocado para a seleção jogando pelo Flamengo, pela seleção espanhola, não é qualquer seleção, a seleção campeã do mundo. O cara jogando pelo Flamengo, ser convocado para uma seleção europeia, campeã do mundo, não é algo corriqueiro, não é uma coisa simples.
E é muito bizarro, cara. A dupla de zaga, Rodrigo Caio e Pablo Mari, parece que eles treinavam desde bebê juntos, no mesmo quintal, assim. Sério, é impressionante o que aquela dupla de zaga fez. A qualidade daquela dupla de zaga. Era uma coisa, assim, que marcou o futebol brasileiro. Não só o flamenguista, mas o futebol brasileiro. Eu, particularmente, não vi uma dupla de zaga melhor no meu time. Eles tinham uma parceria junto, né? Como é que fala? Um entrosamento. Parecia Materazzi e Cannavaro, né, cara? Parecia esse nível. Os caras pareciam que jogavam junto a vida toda e era em alto nível, né, cara? O que eu sempre falo é que o Rodrigo Caio não só chegou à seleção brasileira, o Rodrigo Caio no primeiro semestre, ainda com o Abel Braga, antes daquela lesão que ele teve no meio do ano, ele era... A gente pode falar, tipo, o Flamengo não jogou bem com o Abel, isso é unânime. Mas o melhor jogador do Flamengo na época do Abel era o Rodrigo Caio. Ele era o melhor jogador do Flamengo. O Rodrigo Caio era o melhor jogador do período do Abel. E o Pablo Mari, pra mim, ano passado fez os melhores 6 meses que eu vi um zagueiro fazer o caminho do Flamengo. Sim. E pra mim, o Pablo Mari foi melhor que o Rodrigo Caio no período que eles teve os dois jogando juntos. Cara, então, pra mim, de todas as nossas contratações do início de 2019, falando igual você, do time do Abel, eu acho que o Rodrigo Caio foi o mais consistente, assim, o tempo todo. Mais regular. Mais o quê? O mais regular, com certeza. O mais regular, exatamente. Ele... Se você pegar desde o ano passado com o Abel e até esse momento com o Domenech Torrente, o Domenech Torresmo, o Rodrigo Caio é o jogador mais regular, não só no período do Abel, mas também hoje. O Rodrigo Caio não joga mal. Diferente do Léo Pereira, por exemplo, que a gente pode falar bastante. Até porque ele é o substituto do Pablo Mari hoje. Mas o Rodrigo Caio não joga mal. O Rodrigo Caio não vem jogando mal. E quando ele se atrapalha, por exemplo, o jogo que ele mais se atrapalhou, que foi o que ele foi colocado na lateral, você percebe que é zero culpa dele, porque ele tá fazendo função de lateral, de zagueiro, de 2 zagueiros, na verdade, né? Porque não dá pra contar muito com o Léo Pereira. Então, tipo, você via que ele tava perdido e ainda assim ele não estava tão abaixo, tão perdido quanto outro jogador ficaria no lugar dele. Ele estava perdido, mas ele estava tentando. Teve um lance nesse jogo que ele foi dar um bote na lateral. Que ele se atrapalhou, tirou a bola e cobrou o time. Vamos voltar, vamos marcar. O Rodrigo Caio é um dos poucos jogadores desse elenco que tem jogado atualmente que a gente não pode criticar. A gente pode fazer críticas ao Gabigol, mesmo ele estando na sequência de gols aí que ele vem fazendo nos últimos jogos, de pênalti ou não tem feito. O Bruno Henrique nem se fala o quanto a gente pode criticar. E o Rodrigo Caio é um dos poucos que a gente não pode criticar nesse elenco, né? E assim, você percebe pro Rodrigo Caio a diferença dele atuando hoje, tanto com o Gustavo Henrique quanto com o Léo Pereira, até mais com o Léo Pereira, você percebe que falta a confiança mesmo no companheiro, que era uma coisa que nunca faltou pro Pablo Mari. Nunca faltou. Então, às vezes, você vê o Rodrigo Caio saindo do lado dele, da posição dele, para cobrir o Léo Pereira, mesmo o Léo Pereira ali, porque você percebe que ele já não tá confiando. Uma coisa que ele não se preocupava com o Pablo Mari. Não, e pior, se você te recordar no passado, eu acho que a pior partida da dupla junto foi a partida contra o Vasco, aquele 4x4. Se os dois jogassem no nível que jogaram ano passado, provavelmente o Flamengo não tomaria 4 gols do Vasco. Alguns lances ali foram erros dos dois, inclusive o lance que saiu o pênalti em cima do Pikachu, foi um erro dos dois. Os dois erraram no lance, o primeiro o Pablo Mari e depois o Rodrigo Caio que fez o pênalti. Foi a pior partida dos dois e mesmo assim o Flamengo não perdeu. É impressionante. Se eu não me engano, o Pablo Mari, ele perdeu, se eu não me engano, 3 jogos com a camisa do Flamengo. Eu vou até confirmar, mas eu acho que ele perdeu 3 jogos. Porque ele não joga aquela partida contra o Emelec. Então, se eu não me engano, ele só perde pro Liverpool. Perde pro Liverpool, pro Santos e pro Bahia. São as partidas que o Pablo Mari perde com a camisa do Flamengo. Se a gente fala que é impressionante o Jorge Jesus só ter perdido 3 jogos no comando, e pro zagueiro que só perde 3 jogos com a camisa de um time. A gente tá falando de jogador de defesa, fora né? Que o Flamengo ano passado foi pouco... Era Jesus, já falando assim, do time vitorioso, do time engrenado. Não foi tão vazado também. Tipo, foi pouquíssimo vazado no geral, pra quantidade de gol que marcava. Claro que aí tem um jogo, a gente põe o jogo do Vasco também, que você já toma 4. O jogo do Bahia eu não vou considerar, tô falando depois que o Jorge Jesus engrenou, que foi a última derrota. Mas o Flamengo era um time que tomava pouco gol.
Mas é difícil até a gente falar, né, entrando nesse assunto, é até difícil falar quando o Jorge Jesus engrenou exatamente. Claro que teve um período que o time não jogou tão bem, só que no segundo jogo do Jorge Jesus ele já meteu 6-1. Assim, você falar que eu digo que ele começou a fazer a história, né? Porque ele faz 2 jogos bem ruins, uma coisa assim bizarra, que é o Emelec e Bahia. Eu nem boto na conta dele nada da Copa do Brasil, até porque a gente empatou aquele jogo, enfim, foi o primeiro jogo dele e a gente empatou. Mas o Bahia e o Emelec são jogos bem ruins. O do Santos, que é uma derrota que, com todo respeito, aquele jogo eu nem assisti, porque eu fui ver o rebaixamento, fui ver o jogo que valia rebaixamento do Cruzeiro. Era o jogo mais interessante da rodada, com certeza. Exatamente. Eu lembro que eu comecei a ver a bolinha 1, 2, 3, eu falei, calma aí, galera. Tem goleiro? Assim, dava a impressão de que o Santos estava jogando e o Flamengo estava na beira do campo assistindo também o jogo. Que o Diego Alves estava vendo no Premiere no celular com o Gandula, sabe? E também não importava pra gente isso, na verdade. A gente só não queria ser mais goleado. O Vasco, é igual o Vasco e Grêmio, né? Que o Vasco era líder do campeonato e empatou com o Grêmio 0-0. Ninguém assistiu o Vasco e Grêmio. Provavelmente os jogadores do Vasco estavam na beira do campo assistindo Bayern de Munique e PSG, né? Sem dúvida. E aí você tem essa derrota que tá, beleza. E Mundial, né? Que é pra ninguém mais, ninguém menos que o time comandado por Klopp. E que ainda assim, eu falo muito desse jogo na questão que o Flamengo, a gente entra por esse jogo com um sentimento assim, não quero tomar de 8. Só não quero tomar goleada e vambora, tá de boa, vamos curtir o Mundial, ninguém vai ficar nervoso igual na Libertadores e tal. O Flamengo começa a jogar tanta bola que no segundo tempo tu começa a falar assim, cara, agora eu quero essa porra, dá pra ganhar. Então seu sentimento muda e aí bate aquela satisfação. Totalmente diferente. O meu sentimento quando foi pro intervalo do jogo era um misto de tristeza e raiva, porque o Flamengo podia ter virado contra o Liverpool ganhando 2-0, cara. O Flamengo perdeu muito. Mas é isso que eu tô falando, tipo assim. O segundo tempo foi muito acirrado, foi lá e cá. O primeiro tempo só deu o Flamengo contra o Liverpool. O Flamengo podia é isso que eu falo, mas o Flamengo entra pro. A gente. Inclusive, o Paulo Marinho tem bastante de fazer um gol no primeiro tempo. Tem. A gente acorda, né? Não, pode falar. Até hoje eu não tive coragem de assistir o replay desse jogo. Eu também, nunca vi o replay desse jogo. Apesar de nem ter ficado tão chateada, não. Nem fiquei tão bolada, não. Os melhores momentos, várias vezes, mas o jogo completo eu não vi, não. Eu nunca vi. Mas eu nem fiquei tão bolada. Mas é porque, tipo, quando eu pego 2019, tem tanta coisa boa pra ver que eu falo, não vou ver o que a gente perdeu. Mas esse jogo é impressionante, porque, tipo assim, eu olho pra esse jogo contra o Liverpool, mesmo que o Flamengo tenha perdido 1-0, eu não olho com um olhar de tristeza ou de cara É isso que eu falo, eu nem fiquei bolada. Tipo assim. Um jogo que, cara, foi um jogo que foi bom pra caramba, os dois times jogaram bem e que, pô, a gente jogou bem, cara. A gente bateu de frente. Eu só fico triste, bate a tristeza, bate o coração aperta. Mas é isso, justamente, tipo, essa tristeza bate, meu gato tá escalando a minha poltrona, o barulho é esse. O Pet Covid, querendo participar do coisa. O sentimento, a gente acorda naquele dia com um sentimento de tipo assim, pô, a gente vai pegar o Liverpool, né? Vambora, Salah, Firmino, Klopp, que tá comandando. Então, pô, eu só não quero tomar uma goleada, tá tudo bem, vamos curtir. O Flamengo começa o jogo e o Flamengo joga de uma forma tão absurda, bate tão de frente, que o flamenguista tava tão no auge, cara, que a gente se permitiu ficar chateado por ter perdido de 1-0 pro Liverpool. Como pode a gente perder pro Liverpool? Como é que a gente perde? Como é que a gente perde dominando? A gente comandou, igual a Marcela agora. Pô, a gente podia ter matado o jogo no primeiro tempo, porque a gente jogou muito. Cara, olha o auge que a gente viveu. Salah, Salah não jogou naquele jogo. Eu acho que se a situação do jogo fosse inversa, o jogo tivesse sido trocado no primeiro tempo e no segundo o Flamengo tivesse dominado, a gente tinha ganhado. O problema foi a ordem. O Flamengo jogou tão bem no primeiro tempo que chegou no segundo, o jogo foi meio trancado e o Flamengo não conseguiu ter as mesmas oportunidades. E faltou perna também, né? É isso que eu ia falar. E vale destacar que é a questão da quantidade de jogos que o Flamengo fez naquela temporada. A gente não tinha banco ainda para repor, por exemplo, a saída de um Arrascaeta e do Everton Ribeiro, que precisavam sair, já não tinha mais como. O Pablo Mari fez 30 jogos no ano passado pelo Flamengo, né?
e não jogou nem um jogo do Campeonato Carioca, nem um jogo da Copa do Brasil. Pois é bizarro. Então, assim, você tem um Arrascaeta, um Everton Ribeiro, que não tem mais condição, não tem mais perna se continuasse em campo. E é muito mais atrapalhar do que ajudar. Não tinha um banco, e aí você acaba pecando por isso. Os caras com outro tipo de preparo também. Então, por exemplo, eu já considero que se a gente tivesse o banco que tem hoje, a nossa chance de ter ganhado aquele jogo era grande, sabe? Era Michelzinho tinha bagunçado em cima do... Se a gente tivesse o Pedro, se a gente tivesse o Chael, o Thiago Maia... Hoje, se o Liverpool estivesse na fase que tá hoje também, a gente... Mas se a gente for comparar hoje por hoje, a gente não pode falar muita coisa, não. Não, mas a gente com o Jorge Jesus, eu tô botando a gente em 2019 ainda, entendeu? Ah, pô. Eu tô botando esses garotos do banco em 2019. Uma coisa que eu já falei aqui no podcast, eu falei uma vez e vou repetir. O Jorge Jesus, de todos os títulos possíveis que ele poderia ganhar pelo Flamengo, ele só não ganhou 4. E foram os seguintes: Taça Rio, ele não ganhou, sendo que ele foi eliminado nos pênaltis pro Fluminense na final, sendo que ele fez a Taça Rio inteira invicta. Ou seja, nem sequer perdeu um jogo da Taça Rio, só perdeu nos pênaltis na final. Estou muito perto de conquistar. Copa do Brasil, que ele foi eliminado pro Atlético Paranaense, os 2 jogos foram... E eu digo, se o Jorge Jesus tivesse chegado uma semaninha antes no Flamengo, a gente tinha ganhado aquela Copa. Então, a gente perdeu a Copa do Brasil nas quartas de final, foi 2 empates, então nem perder jogo a gente perdeu também na Copa do Brasil. Foi eliminado com 2 empates. Mundial, a gente perdeu pro Liverpool na prorrogação, também na final. Ou seja, não perdemos no tempo regulamentar, tá, galera? Bem, não perdemos 90 minutos. E a última competição que o Jesus não ganhou foi a Sul-Americana, porque ele nem disputou. Então, de todos os títulos possíveis, os 3 que a gente perdeu não foi no tempo normal, foi nos pênaltis ou na prorrogação. E a outra competição ele nem sequer jogou. Então, cara, pra você ver o nível do time do Jorge Jesus, de como aquele time jogava. E eu falo, cara, eu passava muito pelo Pablo Mari, porque em muitos momentos o Flamengo, o time dos adversários marcavam o Flamengo em cima, e a saída de bola ficava tanto pro Pablo Mari quanto pro Rodrigo Caio. Eles faziam muita armação do time. Saíram jogando constantemente. E é impressionante, assim, o flamenguista por muito tempo sofreu, sofreu com todos os setores, né? A gente passou por vários perrengues na vida. Mas, quando a gente começa ali a reforçar, que a gente... Irineu, Rodrigo Arroz. Coisas horríveis, assim. São essas coisas bizarras mesmo. Mas, tipo assim, Feijão, o Mugni de camisa 10, a gente tem essas galeras. Mas, assim, quando o Flamengo começa essa sua reestruturação e a gente começa a fazer umas contratações que a gente julgava virada de chave, foi o Guerreiro, foi o Diego, o Everton Ribeiro, enfim, começou dali... A gente começou a sentir muito o setor defensivo. A gente pecava muito com... Cara, a gente sofria com zagueiro e lateral. Nosso problema, assim, começou a ser a dor de cabeça do flamenguista, que não passava por nada. Zagueiro e lateral, zagueiro e lateral, zagueiro e lateral. A gente sofreu na mão com um timaço, mas a gente tinha, Rafael Vaz. Principalmente lateral. Principalmente lateral. Não, lateral a gente sofreu de fato até chegar a Felipe Luiz e Rafinha. Assim, era um sofrimento que perdurou dali. O Léo Moura saiu do Flamengo que é 2015, né? Querendo ou não, você gostando do Léo Moura, voltando a esse assunto, querendo ou não, você cair do Léo Moura pra Rodinei e Pará é um abismo. Não, o Pará até teve um tempo de enganação. Você ficar de 2015 a 2019 com o Rodinei e Pará, são 4 anos, 5 anos se você contar a temporada. Temporada 15, 16, 17, 18, 19. São 5 temporadas com o Rodinei e Pará. Sim. Não, e a gente deixou, inclusive, de ganhar vários títulos, assim, quando aquela vez que a gente estava conversando aqui sobre, acho que era até a seleção mesmo, que a gente estava montando, e eu falei assim, não tem como tirar o Felipe Luiz e o Rafinha, porque eu acho que os títulos passam muito pelos nossos laterais, porque, por exemplo, 2016, jamais tirando o mérito do Palmeiras, que estava jogando uma grande bola e tal. Só que o Flamengo talvez tivesse dado mais trabalho se a gente tivesse segurança, se a gente tivesse lateral decente para poder bater de frente, sabe? Se a gente tivesse ali no setor defensivo. Não foi uma temporada tão ruim do Pará, acho que ele fez... Foi não, porque até a gente fazia... Quantos memes a gente não viu de Pará ser Pará jogando tipo Messi. Existiu essa época. E Pará e Rodinei, desde que o Rodinei chegou, né? Porque o Rodinei chegou depois do Pará. Desde que o Rodinei chegou, a disputa lateral direita era: vamos botar aquele que a torcida aguenta mais.
O que ele tiver tipo assim, bota o Rodinei porque a gente não aguenta mais o Pará. Ou então bota o Pará porque a gente não aguenta mais o Rodinei. Exatamente, cara. Era isso. Era exatamente dessa forma. E aí a gente sofria muito com zaga também. Tipo, a gente passou pela mão de Wallace, que tudo bem, no início passou um tempo dando segurança, a gente até pediu como capitão. Do Wallace, quando a gente ganhou a Copa do Brasil, Paz Moreno. Paz Moreno. Falei primeiro. Perdeu, já a gente pensa no coisa da Aninha. Quando ele ganhou a Copa do Brasil, o Wallace, ele fez uma excelente temporada. Ele começou a decair e jogar muito mal nos partidos de 2014. Exatamente. Não, e a gente até pediu como capitão, enfim. Mas quando ele cai também de uma forma assim, pra deixar trauma na nossa vida. Muralha de queda. O ápice do Muralha, mesma coisa. Muralha na seleção, né, cara? Uma fase e depois virou Muralha, que é o Muralha. Se a gente falou que o Papo Mari merece um livro, o Muralha também, mano. Da seleção, a lama. Mas uma lama que nunca mais se recuperou. E aí a gente tem, Rafael Vaz e tal. E quando chega o Rodrigo Caio já foi o primeiro salto. A gente achou que é o brasileiro, com Hever e Vaz, né, cara? A gente achou, cara, o flamenguista às vezes, a gente é emocionado mesmo. Quando a gente para pra pensar, depois que passa, e é aquilo, depois que a gente tá em 2019, a gente olha um pouquinho pra trás, eu lembro que já na Sul-Americana e tal, eu olhava e falava assim, caraca, é uma máquina, o Flamengo é uma máquina. Aí tu olha 2019 e fala assim, meu Deus, o Flamengo de 2019 acabava com aquele Flamengo de 2017, de 2018, só. Mas o Flamengo de 2019 acabava com qualquer um, né, cara? Acabava com esse, inclusive, né? Que são os mesmos países. Acabava com esse de 2020, inclusive. Mas assim, e aí a gente tem um problema muito com zaga ali, com o lateral, enfim, nosso setor defensivo. E aí a gente recebe o Pablo Mari sem quase ninguém saber muito quem é Pablo Mari, quase ninguém. Eu falo quase ninguém não, Aninha. Eu falo com tranquilidade. Ninguém conhecia Pablo Mari. Só o Jorge Jesus que pediu ele ali e tal. Esse maluco que assiste todos os campos, tipo, aquele maluco que assiste futebol dinamarquês, esse maluco conhecia. Tá ligado? Que ele assiste tudo. E sempre um cara que assiste tudo. É impressionante. É maluco, assim. E aí, tipo, mas em quase sua totalidade não conhecia. E é muito rápido pra gente conseguir a confiança. Depois, claro, só foi se firmando e foi mostrando pra gente assim, cara, que dupla de zaga louca é essa? Tipo, por exemplo, vamos lá falar a zaga até então, antes da nossa 2019, era Jeromel e o Kahneman. Todo mundo parava e Jeromel, inclusive eu, em vários podcasts aqui, a gente falava, se você pudesse contratar uma peça do Brasil, eu falava Jeromel na época. Eu falava, não, Jeromel, sem Kahneman. dúvida. E aí, depende. Eu sempre falei Jeromel, mas em 2018, no ano anterior, eu achei que o menor zagueiro tinha sido o Vitor Cuesta do Inter. Não, então, era isso que eu ia falar. Aí a gente tem um confronto ali entre Flamengo e Grêmio, tudo bem que a dupla, Jeromel e Kahneman, pararam de render. Em 2019 já não era aquela dupla. Aquele 5x0. Depois do 5x0, então. Você pode botar. Tudo bem, você pode botar os 5 gols na conta do Paulo Vitor? Pode, porque ele falhou praticamente todos os gols. Mas você pode botar também 50% aí na cola do Kahneman, cara. O Kahneman foi pior que o Jeromel no jogo. O Jeromel faz o pênalti, o Jeromel falha ali na cabeçada do Rodrigo Caio, se eu não me engano. Mas a maioria dos lances foi falha do Kahneman. A bola que sobra pro Bruno Henrique no primeiro gol, totalmente erro do Kahneman. Não, mas a dupla de zaga, pra mim, tem uma grande parcela. Justamente porque o Jeromel, quando ele faz erros pontuais. Assim. Só que. E aí você tem uma dupla de zaga que trabalha muito menos tempo e pra mim, particularmente, fez muito mais do que Jeromel e Kahneman, que era tido como a grande dupla, porque essa dupla de zaga ganha Brasileiro e Libertadores no mesmo ano. E assim, repetindo, com um time muito pouco vazado. Um Flamengo muito pouco vazado. Então, assim, e volto a repetir, gente, o mais impressionante pra mim é o tempo. São 6 meses. Isso tudo a gente tá falando de julho pro final do ano. A gente não tá falando de um início de ano, de um início de trabalho. Não, a gente tá falando de 2 caras que nunca tinham jogado juntos, de um técnico que chegou pro Brasil, enfim, de toda essa magia de 2019 que a gente nunca vai conseguir deixar de falar, mas isso tudo em 5 meses.
Então, olha o tamanho, olha o impacto dessa dupla de zaga. E tudo bem, a gente falou aqui da qualidade do Rodrigo Caio, mas muito dessa zaga, muito desse impacto passa pelo Pablo Mari, porque a gente está, inclusive, nesse ano a gente está tendo dificuldade de confiar novamente, seja o Gustavo Henrique, seja o Léo Pereira, e a gente vê que o Rodrigo Caio acaba se sobrecarregando. Então, muito passa pelo Pablo Mari, pela confiança que ele passou para o Rodrigo Caio para ele, e como eles conseguiram se entender. Houve um empenho dos dois lados. O Pablo Mari, ele tem, inclusive com a bola no pé, eu acho ele mais jogador do Rodrigo Caio. Com a bola no pé. E tem uma capacidade de antecipação que eu acho melhor para o Rodrigo Caio. Eu acho que o Rodrigo Caio ele se posiciona melhor que o Pablo Mari. Ele tem capacidade de posicionamento melhor. Mas o Pablo Mari, cara, a capacidade de antecipação dele é incrível. O zagueiro todo, o atacante dominava a bola na frente dele antes de dar qualquer passe pro lado, qualquer drible, qualquer outro toque na bola, o Pablo Mari já cortava. Era impressionante. Teve uns 2, 3 lances no Mundial, inclusive, contra, se eu não me engano, era o Mané que ele tava marcando no jogo. Antes do Mané cortar pra qualquer lado, o Mané cortava, cara. Era impressionante. Não, você tem que falar também quantos jogadores até precisam de meses para se adaptar, para se chegar. E no Flamengo de 2019, a gente tem ali o time inteiro se encaixando numa sincronia e o técnico também, né? A gente tá aqui falando, não, temos que dar tempo pro Domi, né? Poder chegar e que não sei o quê, porque tem que dar tempo pro Domi, tem que dar tempo pra fulano, pra ciclano. Eu sou essa defensora, eu acredito que tem que dar tempo ainda mesmo. Mas não, os caras, a gente chegou ano passado e pouco tempo já. Tome. Mas é que tá, eu acho que 2019 foge a regra, sabe? Sem dúvida. Pra mim, o 2019 vai ser história pra gente contar pra. Só o Gerson, que demorou 3, 4 jogos assim pra engrenar mesmo. E mesmo assim é pouco ainda, né? Não, sim, com a exceção do Gerson, todos os jogadores que chegaram, principalmente que chegaram no meio do ano, já estrearam em alto nível. O Pablo Mari estreou contra o Botafogo, já estreou jogando muito bem contra o Botafogo. Não, a exceção do Felipe Luiz também, que sentiu o baque ali no Bahia, mas também foi muito rápido. Não, dificilmente foi culpa dele, né? Que eu lembro do jogo do Bahia, pouco foi culpa dele. Mas ele jogou bem mal. Não, a derrota passa por ele não, ele jogou bem mal. Jogou mal. Falhou demais naquele jogo. Falhou demais mesmo. Mas o outro lateral direito lá, que Traíra, que foi embora, que eu não vou citar o nome, ele estreou dando chapéu, distribuindo lençol no jogo contra o Goiás. Teve chapéu ontem do Isla? Não teve. Pô, mas o Isla começou bemzão, tá? Eu não sei o que tá acontecendo, mas assim, eu vou continuar a fazer. Opinião polêmica. Eu acho o Isla melhor que aquele lateral Traíra que foi embora, que eu vou citar nome, porque o Isla, pelo menos, ele foi titular onde ele passou, né? O lateral lá, ele era o garoto da água lá no Bayern de Munique. Aqui é Gatorade, né? Gatorade. Eu tenho outra opinião, eu não vou nem me pronunciar isso, vou deixar para um outro programa. Deixa para outro programa. Senão a gente vai puxar aqui um programa de 1 hora agora. Né? Só falando de 2019, cara, a gente não pode falar de ninguém em 2019 mais. A gente quer falar do Gabigol, a gente vai falar do Gabigol 2020. Bruno Henrique, 2020, porque senão a gente perde o tempo, a noção. Fica preso no passado, né? E aí assim, a falta do Mari que tá fazendo no motivo, sabe? Oi? A gente falando aqui do Pablo Mari, falando da participação dele no passado, dos jogos, e a gente não citou o mais importante, que eu pensei que você ia puxar, Zaga. Mais importante, claro. Que é a falta que ele faz e o quanto ele ajudava a equipe na questão estética, Gonçalo. Sim, claro. Mas o importante de futebol é o quê? A parte estética. Pô, mas aí, vamos lá. Um top 3 estética do Flamengo. Com o Pablo Mari tinha mudança, o top 3 de vocês? O Pablo Mari pra mim era o primeiro. Melhor que o Ribas não era não, pra mim não. Eu acho. Ó, sem querer me gabar, mas outra coincidência que tem entre eu e o Mari é que nós dois temos a mesma altura. Tá? Então... Zaga, você tem 1,91? 1,93, ele tem 1,93. Aqui no meu livro tá 1,91. Que é meu livro completo com eu olhei no Transfermarkt aqui. Aqui tá
o livro completo com todas as estatísticas do ano passado, que dizem 1,91, mas tudo bem, vamos cada um... Aqui no Transfermarkt aqui tá... Não, polemizar por conta de 2 centímetros. Pô, depois 2 eu centímetros. quero descobrir aí se tem algum jogador da minha altura. Aqui no Transfer tá deve ter algum 1,93. jogador Mas sem polêmicas à parte. Não, Mari, você tava na minha... Olha, o Marcelo, Diego... essa é a tua missão. Pesquisa aí pra mim. 1,77, por favor, depois. 1,77 é altura também, né? Você chama também a altura. Eu tenho 77. Ali. Ó, o Cura tem 1,77. Vamos ver se a gente acha mais alguém. Beleza. Não, vamos lá, por favor. Eu divido Não, meu mas- aniversário. Vamos ver se eu acho ele mais relevante. Vamos lá, vamos ver se eu acho ele Eu divido mais... meu aniversário com... Alguém do titular, pelo menos, né, Mania? Eu divido... Alguém do Como é que time é aquele... titular. Caraca, qual que é aquele jogador, cara, que eu divido aniversário, meu Deus? Que ele saiu agora, gente. Caraca, o time titular do Flamengo é alto, né, cara? Tô olhando Foi aqui. pro lugar pô. do Cuejá. Era reserva do Cuejá? Ah, o Gerson? Não. Entrou no lugar do Cuejá? O gringo, cara. Pires da Mota. Pires da Mota. Ah, Pires da Eu Mota. divido o aniversário com o Pires da Mota, altura com o Gomora. Não tem umzinho, assim, alto nível pra mim. Deixa eu ver se eu acho alguém. Vou ver se eu acho mais alguém. Mas por enquanto já é o começo. Polêmica. Vamos lá, vamos falar do assunto. Curiosidades vazias. Não, vamos falar do assunto que importa. O top 3 do Flamengo, com o Mari, sem dúvida era o Mari. Por quê? O Diego é um mão? É. Só que o Mari... Sabe quem tem 1,77? Só cortando o gol lá. Ai, meu Deus. Ai. Jorjão de Arrascaeta. Ah, Ô, Jorjão, o que falta? O que falta pra gente se entender nessa vida, Jorjão? Por favor, cara. Nossa, o Gabriel Barbosa tem 1,76. Mas foi por pouco. Não, mas na margem de erro ele tá lá. depende de quem 3 mediu pra também, mais, né? 3 pra menos. É, a margem de erro Não, é porque assim, gente, o que acontece? Caralho, meu Deus, o Berril tem 1,88. O Berril é um monstro, cara. Falando em estética, o que acontece? Eu sou alta e magra. Então, assim, quando eu alta, parece que eu tenho mais. Então, se eu der uma engordadinha, dá uma diminuída. Aí dá pra considerar 1,76, dá pra considerar 1,75, entendeu? Verdade. Perspectiva, né? Perspectiva. Mas é tudo uma questão de visão, né? Ponto de vista. Pois é, mas aí, sem dúvida. Hoje, Top 3, vai. o Thiago Maia entrou Não. no time ali. Não, top 3 não, você tá doido. Não no top 3, entrou no time principal ali. No time principal, com certeza entrou. Não Mas sei, o não. de Pablo Mari para Léo Pereira é uma queda muito grande. Não, O Flamengo já não tem É rebaixamento. Eu acho que o Pereira é gatinho. Não é um Pablo Mari, mas ele é gatinho. Não, O Gustavo pelo amor de Henrique. Deus. Se eu jogasse contra ele, pode até dizer que se eu jogasse contra ele é bonito, ele mandava bem. O problema é que Léo ele não Pereira, joga. pra mim, pega a zona de rebaixamento. Total. Você tá acha? Em bem, estética. tá bem. Não, eu acho ele bonitinho. Pra você pegar um Rodinei da vida? Mas eu tô falando da estética de quem tá no time. Não, Pra mim, ele compara tá com- ali. Pra mim, ele tá Não, ali tá no com nome do visão. René ali, René. Filharão, mas bonito Felipe Luiz, pô. Pelo menos é. Não. Mas então, tá todo no mesmo bonde, não sei o que você citou. É tudo zona de rebaixamento. Eu acho o Gustavo Henrique charmoso. O Gustavo vai Henrique você achava o trauco, né, cara? Você O achava Gustavo trauco. Henrique Não, entra no time também. Mas Gente, Gerson é um dos mais Gerson tá no lindos da meu história do futebol. Top 3. porque o time do Flamengo é farto, né? Tem essa fartura mas a queda O meu do Marinho, do Léo Pereira é meu muito top grande. Hoje, meu top 3 hoje é. Meu top 3 hoje é Gerson, Gabigol e Arrascaeta. Não, eu boto Diego, Gerson, Arrascaeta e Gabigol. Então, eu só tirei o Diego. Arrascaeta, não sei, tô na dúvida entre a ordem do Gabigol e Arrascaeta. Tem que tirar alguém, é o top 3. Não, vou botar 4 no top 3 ali. Não, então eu vou botar o quê? Vou botar. Gerson, Gabigol. Gerson, Gabigol e Arrascaeta. Pô, não sei, velho. O Gerson é muito bonito. Não sei se eu vou. Vou de Diego primeiro, porque. O Gerson primeiro. O Gerson foi o primeiro. Então, eu tô querendo botar. Eu vou manter Mas o se Diego por tivesse o Papo Mari, pra mim o Papo Mari seria o primeiro. Eu vou mandar o Diego ali por clichê, porque. Clichê não, né? Porque o cara é bonito, mas enfim, vou botar Diego com o Gerson muito mais O forte. Diego era bonitinho quando ele chegou. Acho que ele deu uma envelhecida nesses últimos 3 Não, anos. e também tem aquela Ele é coisa, charmoso, gente. Quanto mais velho, mais bonito ele tá. A gente sofria pela falta também, né? Quando o Diego chegou,
foi um alívio para os nossos olhos. Não, mas o E Diego agora o Diniz, time tá com farto. Agora o Diego divide ali a atenção, entendeu? Ah, Ele mas divide o Diego- protagonismo. O Diego chegou Eu acho no o Diego Cristiano lindo. Guerreiro, por favor. Eu acho respeita o Diego o Diego. lindo, mas quanto mais tempo passa, mais eu acho que ele vai ficando mais bochechudo, cara. Ah, Ele vai- o rosto vai ficando mais quadrado, ele né? Ele é vinho, vai ficando melhor, assim. Panela velha que faz comida boa. Agora, vai, Diego, Gerson. Ah, Cara, pra mim é primeiro Gerson, segundo a Arrascaeta, terceiro é o Gabigol. O Gabigol mais pelo corpo do que pelo rosto. pois é, mas É, o o Gabigol, então, eu é que não- eu eu vou não- pegar. A minha dúvida entre Gabigol e Arrascaeta entra nesse ponto. Porque o Arrascaeta, eu acho que, tipo, O rosto dele é muito bonito, né? só que assim, o Gabigol, ele vem num conjunto de corpo, ele combina ali com o corpo dele, ele Assimétrico. sabe, quando ele para pra fazer aquele O Arrascaeta, gol. o engraçado do Arrascaeta é que, tipo assim, se a gente lembrar a declaração, tímido, se lembrar a declaração que o Thiago Neves deu, o a jeitinho declaração que o dele Thiago Neves deu, né, de que ele é um cara tímido e tal, a gente olha pra aquele rostinho dele calmo, assim, dá um negocinho, né? A gente tem a sensação que essa Aquele timidez é o negocinho charme de dele, mãe, né? aquele negocinho de mãe, eu te ajudo, garoto, não precisa E ser. o jeitinho dele, e o jeitinho dele meio quieto, mas ao mesmo tempo que não é quieto, assim, é o que deixa ele charmoso. Igual aquele vídeo, eu acho o máximo o vídeo da Flamengo comemorando lá no ônibus e tal, que ganhou o título. E aí o Gabigol fala assim: fala aí, Arrasca. Aí ele fica olhando assim. Aí ele segue o vice, porque o líder já foi. Aí ele: há muito tempo, papai. Há muito tempo. Já foi há muito tempo, papai. Sabe E o que aí eu o não, Gabigol- sabe o que eu não gosto no Gabigol? Ah. A barba dele desenhada. Isso eu Cara, não gosto. Matheus, aí eu vou ter que apelar com você. Não pode existir algo que a gente não gosta no Gabigol. Não, Você me conta incomoda, qualquer não tipo gosto, de não gente. gosto. Eu tava escutando não esse gosto de programa. barba desenhada, eu acho muito falso. Mas ele é o programas. Gabigol, cara. O Gabigol tem direito a fazer o que ele quiser. Eu tava escutando os programas antigos, da época do Abel, e o Gabigol, e falando do Gabigol, parece outro jogador, cara. A gente falou, mano, a paz, man, eu quase escondi a cara, eu tava escutando o podcast sobre. Eu não lembro qual foi o programa Nem exatamente. indica, Marcela, nem indica pra galera ir lá para escutar a gente. Lembrei qual foi o programa. Foi o programa 80 que a gente falou sobre os centroavantes recentes da história do Flamengo. Nós falamos que o Uribe tem melhor capacidade de botar a bola pra dentro do Gabigol. Não falei, eu não falei. Isso. Eu não tava nesse programa, ou eu não falei. Essa culpa eu não Não, carrego. você não tava. Eu- Mas a gente falou que o Uribe. Desde o Que primeiro o Uribe, ciclo. a gente falou que a capacidade de chute do Uribe era melhor que a do Gabigol. Falamos isso. Eu sempre chamei o Gabigol de Gabi quase gol. Não, se eu não me engano, foi você que falou isso, cara. Não. Ou eu, ou você. Não me lembro de ter dito tal heresia. Não, Se eu cara. disse, eu lembro assim, né? Muito bom. Este FlamengoCast teve sua captação, edição e sonorização efetuadas por Rádio Wikimedia. Realização: flamengocast.com.br